Opa, Fiel, Moscardo, Mosquito e Rojas devem voltar no jogo contra o Curitiba, né? Devem voltar a atuar e o Veríssimo deve estrear, certo? Né? E também falar sobre a escalação do Corinthians para o jogo contra o News Old Boys, né? Jogo que vai decidir a vaga aí para as quartas de finais da Sul-Americana. Começando a falar sobre essas quatro novidades aí que devem retornar contra o Curitiba, né? E o Veríssimo estrear. No caso, o Mosquito teve aquela lesão no joelho no jogo contra o Fluminense ano passado, lembro bem. Jogo que a gente perdeu 2-0, inclusive. Foi após a nossa conquista da vaga para a final da Copa do Brasil, né, que a gente conquistou em cima do Fluminense. Então, um pouco com a gente um pouco atacado. Enfim. Aí, o Mosquito deve voltar agora contra o Curitiba. Já treina normalmente com o grupo, já faz trabalhos normais. Fisicamente já está legal. Então, deve ganhar aí um pouco de ritmo contra o Curitiba para ser até utilizado contra o São Paulo, até porque o Corinthians está aí com uma carência nas pontas após a saída do Guedes, está uma decisão, não sabe se utiliza o Wesley, não sabe se utiliza o Biro, enfim. E o Mosquito pode ser essa saída aí, né? Ele que geralmente joga mais pela direita mesmo, tendo mais profundidade, né? Cruzando a bola e tal, mas quem sabe não dá certo ele jogando pela esquerda vindo para dentro. Pode dar certo. E o Rojas, que aí é o cara que é cotado para assumir a 10 do Corinthians, né? É um cara que a torcida deposita muita confiança, porque contra o América Mineiro, que foi o jogo mais importante aí que ele jogou, na verdade um dos únicos jogos, ele foi o melhor em campo, gente. Com um jogo de mata-mata, um jogo que valeu a nossa vaga na semifinal da Copa do Brasil, né? Então, e ainda mais com a saída do Guedes, então o torcedor corintiano vê uma importância muito grande do Rojas estar em campo, em mais jogos pelo Corinthians, e ele que deve voltar aí contra o Coritiba, ganhar ritmo para pegar o São Paulo. E também não podemos deixar de falar do Moscardo, que foi uma surpresa para o Corinthians, uma ótima surpresa. Né? Eu arrisco dizer que nesse segundo semestre o Corinthians ganhou dois reforços, ou melhor, três reforços com o Rojas. Mas o Juan Oliveira foi uma grata surpresa, e o Moscardo nem se fala. O Corinthians que ia trazer o Cuellar, pagar uma fortuna para um jogador de 31 anos, né, uma fortuna para ele por mês, uma fortuna para trazer ele. E eu acho que hoje estaremos aí arrependidos, né? Mas o Moscardo surgiu e demonstrou um grande futebol e hoje é titular absoluto do time. Claro que com a lesão a gente vê o Maicon se destacando como primeiro volante. O próprio Moscardo falou que ele sabe jogar segundo volante, então assim, quem sabe o Moscardo não entra ali como segundo volante ou volante alto. Eu acho que isso é muito importante, bola aérea, né, para a equipe do Corinthians. E finaliza muito bem de fora da área, né? Então aí o Moscardo deve voltar. A perspectiva de volta dele era de 21 dias. Já estamos chegando aí, ou melhor, no domingo, quando. Eu não sei se é no domingo ou no sábado que a gente vai enfrentar o Curitiba, enfim. Só sei que no dia do jogo do Curitiba irá completar 24 dias de repouso do Moscardo. Então, ele já estaria aí apto a jogar pelo Corinthians. Né? Pegar ritmo e ser titular contra o São Paulo, na minha opinião, tem que ser titular. A não ser que o Luxemburgo queira manter o Juan e o Maicon, que é uma dupla de volante que vem demonstrando até uma boa qualidade no meio campo ali. O Maicon encaixou como primeiro, o Juan Oliveira vem bem, é um cara que corre muito, tem muita velocidade, tem qualidade. Mas eu acho que o time perde muito em altura. Né? Quando a gente tinha ali o Moscardo e o Falso, claro que o Falso está numa fase ruim, né? Entrou mal contra o Inter, deu aquele passe no pênalti de Yuri, mas a gente tem que ser justo, tem que ser correto, né? Porém, ele não vem jogando muita bola, não. Mas com o Fausto e o Moscardo, a gente tinha uma proteção defensiva na bola aérea melhor e até defensivamente também acaba ficando um pouco melhor. Mas o Maicon entrou, pediu passagem, eu acho que seria um equilíbrio legal você ter o Moscardo e o Maicon. E o Veríssimo, que não estreou ainda, não sei porquê. A gente tá lá com o Gil falhando, né? Ó, o Gil falhou contra o Cuiabá, o Gil falhou contra o América Mineiro nos dois jogos, o Gil falhou contra o São Paulo, o Gil falhou contra o Bragantino, o Gil falhou anteontem contra o Internacional. Por que é titular? Não sei. Enfim, o Veríssimo aí à disposição e tomara que faça uma partida muito boa
e tome a titularidade do Gil, só isso que eu peço, porque ele fala do Santos lá não dá, e ainda mais vou dar a escalação aqui, se por um acaso o Bidu jogar bem lá, contra o News Old Boys também, que ele tenha uma retomada, que ele faça um jogaço também para ser titular absoluto do Corinthians aí. Claro que o Bidu também não tá com muita moral, mas o Bidu pelo menos não é jogador. O Bidu aguenta correr, é atleta, certo? Pelo menos isso. Pré-jogo de Corinthians e News Old Boys. O Corinthians que vê nas Copas a única chance de ganhar um título esse ano. A Sul-Americana é uma boa possibilidade. O torneio Série B da Libertadores. Cara, mas eu quero ganhar a Sul-Americana, certo? É um título internacional. Há rumores que vai valer vaga para o Mundial. Já pensou por esse Mundial de Clubes de novo, corintiano? Seria uma nostalgia, né? A blusa aqui do Japão. E o Corinthians, quando chega em um torneio grande, né, meu amigo? Se deixar chegar, já sabe. Então, gostaria sim, né, a Sul-Americana, eu vejo como um torneio importante. E o próprio Luxemburgo começa a olhar contra os olhos, né? Até porque na fase que a Sul-Americana entrou, foi uma fase que o Corinthians estava ali capengando para lá e para cá, né? Tava na zona de rebaixamento, numa fase horrível. Então, assim, eu entendo até naquele momento falar, não, Sul-Americana não, a gente tem que focar na Copa do Brasil que dá mais dinheiro no Brasileirão. Até entendia, mas agora que o time começou a subir um pouco na tabela, claro que com esse empate ficou a 2 pontos da zona, velho. Tá perto ainda. Um jogo a menos, beleza, mas tá a 2 pontos da zona. E a Copa do Brasil, o Corinthians ganhou o primeiro jogo, mas não quer dizer muita coisa, porque a decisão no Morumbi, São Paulo com reforços, enfim, uma incógnita ainda. Mas a gente vê o Corinthians com um time alternativo chegar às oitavas de finais, né, vencer os playoffs, e tem aí a possibilidade de avançar para umas quartas, depois fica mais próximo ali de chegar a uma final. Então, o próprio Luxemburgo começa a olhar agora a Sul-Americana com outros olhos. Claro que não relaciona o Renato Augusto, que é o craque do time, é o cara que diferencia. Mas a gente vê que está dando uma importânciazinha a mais ao Sul-Americana. A gente ganhou o primeiro jogo, né? De 2-1. O Corinthians amassou o News Old Boys no primeiro tempo, mas aí numa jogada baldia lá, os caras catimbando, o Corinthians tomou o gol. Só que teve força para buscar a virada, né? No segundo tempo. Enfim. E a escalação do Corinthians, meus amigos, deve ser no gol Carlos Miguel. Né? Mas tem a possibilidade de Cássio jogar? Tem a possibilidade. Mas deve ser o Carlos Miguel. Aí, assim, a linha defensiva deve ser considerada titular. Certo? Que tem o Gil, infelizmente. Então, pode ser o Bruno Mendes na lateral direita, até porque para ter uma consistência defensiva maior, né? Que ele defende melhor que o Fagner. Murilo e Gil na zaga. Lateral esquerda deve ser o Bidu, porque o Fábio Santos não aguenta jogar e também porque não dá, né, velho? Pelo amor de Deus. Na volância, Maicon, Fausto Velho e Juan Oliveira devem fazer a trinca de meio campo, certo? Aí mais à frente deve ter o Alisson à direita, Yuri Alberto centralizado e o Wesley deve ter oportunidade pela esquerda, já que o Biro não vem bem não. O Biro não vem bem, talvez seja a possibilidade de testar o Biro como meio armador, porque ele tem mais características de passe, ele não é um cara tanto de velocidade, ele é mais um cara de articulação, finalização, né? Eu acho que ele jogando de ponta ali talvez não seja a posição ideal dele, assim como o Fausto de segundo volante, não dá, né, gente? Enfim, essa deve ser a escalação do Corinthians. Comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe aqui o seu placar, né, seu palpite, e vai Corinthians!